Olá, seja bem-vindo! Vamos conversar hoje no Café com a Mari sobre o cantinho do pensamento. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, é uma dúvida comum de muitos pais. Será que realmente funciona? Que idade que eu devo fazer? Quanto tempo devo fazer? Como que eu devo aplicar isso? Então são muitas perguntas. Ontem ainda eu recebi várias perguntas sobre isso. Então, lembrei que esse é um assunto que faz tempo que a gente não conversa e como é uma dúvida muito frequente, acho que pode ajudar muitas famílias. Se alguém quiser colocar aí pra gente, nosso tema hoje é Cantinho do Pensamento. Vamos conversar a respeito? Vão colocando aí pra mim no comentário as dúvidas que vocês têm sobre isso e aí depois eu respondo, tá bom? A gente vai conversando. Então, o que é o tal do cantinho do pensamento? Isto, muito obrigada. Feito. O que é o tal do cantinho do pensamento? É quando a criança tem um mau comportamento ou um comportamento desafiador. Digamos que ela bateu no irmão, que ela começou a tirar objetos porque ela estava brava com alguma coisa, ela teve ali começou a gritar, começou a chorar, e por conta disso, você pega a sua criança e fala assim, ó, então você vai ficar de castigo no cantinho do pensamento. Vai deixar ela sentadinha lá, por exemplo, num cantinho, ou no quarto, ou em algum lugar, para que ela pense no que ela fez, para que ela reflita no que ela fez e ela melhore o comportamento da próxima vez. Então, veja que essa é uma estratégia que é usada com boas intenções, tá? Não sei se vocês usam, não sei se vocês não usam. Contei para mim quem já aplicou isso. Vou contar para vocês, eu já apliquei também, tá? Então, não sei quem aí já fez, quem aí já testou ou quem nunca fez e pretendia fazer, né? Mas a intenção de aplicar o cantinho do pensamento sempre é melhor, né? Nós queremos ajudar os nossos filhos a lidar melhor com o que eles sentem, queremos ajudar os nossos filhos a lidar melhor com a vida, né? Se comportar melhor. E quando tem um comportamento desafiador, os pais se sentem na obrigação de fazer alguma coisa. Então, uma opção que se fala muito hoje é o cantinho do pensamento. Mas será que realmente ele ensina aquilo que nós queremos que ele ensine? É o que nós vamos refletir agora. Por quê? Porque nós estamos isolando a criança para que ela pense no que ela fez, né? Por isso o nome cantinho do pensamento. Você vai deixar a criança e até tem técnicas que falam, né? Já vi muito sobre isso já, né? Nesses anos todos de maternidade, acompanhando pais e mães, tem muitas recomendações que dizem assim para você deixar a criança 1 minuto por idade, né? Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, você deixa 2 minutos no cantinho do pensamento. Uma criança de 5 anos, você deixa 5 minutos no cantinho do pensamento. Mais ou menos assim, né? Então, diz pra você isolar a criança e isso é um castigo por ela ter errado, por ela ter se comportado mal. Então, ó, você se comportou mal, então você vai ficar de castigo pra você aprender a agir melhor da próxima vez. Mas aí nós voltamos à minha pergunta do começo. O que a gente espera? Qual que era a nossa intenção qual que era a nossa intenção quando a gente aplicou esse castigo para a criança? O que nós queríamos? Então, já deixa eu responder, já deixar aqui para de repente alguém não sair da live sem essa informação. Eu não acredito que o cantinho do pensamento seja uma boa opção, tá? Na minha opinião, ele pode ser deixado de lado, ele não precisa ser aplicado. Eu não vou dizer não deve ser aplicado, porque seria muita pretensão da minha parte querer mandar na educação que você escolhe dar para o seu filho. Mas na minha opinião, eu não uso mais aqui em casa. Já usei, já apliquei. Hoje não é mais um recurso viável para mim. Por quê? Porque eu entendo que ele é uma técnica, se pode ser chamado de técnica, né? É uma forma de educar que não atinge os objetivos a que ela se propõe. Como assim? Por que eu acredito nisso? Porque quando nós aplicamos esse castigo na criança, o que nós estamos esperando? Você espera que o seu filho, imagina lá que o seu filho estava brincando com o irmão ou com o amiguinho e ele ficou bravo porque o amiguinho não quis dividir o brinquedo com ele e ele bateu na outra criança, né? Bateu e começou a jogar as coisas, começou a gritar e você tentou lidar ali com a situação e não conseguiu. Seja bem-vinda, Aninha, primeira vez ao vivo. Então, seu filho não conseguiu lidar com a situação e você acaba não sabendo o que fazer na hora e fala assim, bom, vou pegar meu filho e vou pôr ele no cantinho do pensamento. Põe ele lá, uma criança de 3 anos, fica 3 minutos no cantinho do pensamento.
Não é o que eu recomendo fazer, tá? Só tô dando um exemplo. Aí, você imagina assim, bom, se ele ficar sentadinho lá, eu vou deixar ele sentadinho, ele vai pensar assim, puxa, né, o que eu fiz não foi legal mesmo, né? Meu amigo só que tava brincando com o brinquedo, eu bati nele, então realmente acho que minha mãe tem razão, acho que na próxima vez eu posso fazer diferente. Quem sabe se eu tivesse pedido pra ele o brinquedo emprestado, ou quem sabe se eu tivesse oferecido pra ele, olha, vamos trocar, eu brinco um pouquinho com o seu, você brinca um pouquinho com o meu, ou se eu tivesse falado pra ele assim, depois que você brincar, você me empresta, né? Talvez eu pudesse ter feito alguma coisa assim. Então, realmente, acho que minha mãe tem razão, eu não agi bem e da próxima vez eu vou agir melhor. Você imagina uma criança de 3 anos fazendo isso? Tendo esse nível de raciocínio, uma criança de 3 anos? Nós esperamos que eles façam isso, mas na prática isso não vai acontecer. Por quê? A primeira coisa é. Exato, Érica, já vou falar sobre isso. A Érica comentou aqui. Eu acho que a criança pode deixar de fazer diferente porque ela não quer ir para o cantinho e não porque entendeu o motivo. Exato, esse é o ponto. Você vai deixar o seu filho com medo do castigo e não porque ele aprendeu a agir melhor, tá? É por isso que eu acredito que o cantinho do pensamento não funciona. Então a gente esperava que a criança tivesse esse raciocínio. Puxa, minha mãe tem razão mesmo, eu acho que eu fiz errado, eu não devia ter batido, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não deveria ter sido tão grosseiro. Talvez na próxima vez eu pudesse falar de uma maneira mais tranquila. Mas esse é o ponto. Uma criança de pouca idade não tem capacidade de refletir dessa forma. O cérebro deles ainda é imaturo. Especialmente se a gente está falando de uma criança de poucos anos, de menos de 6 anos, menos de 4 anos, ainda nem se fala. Eles não têm essa capacidade. Nós estamos esperando demais se a gente acha que isso vai resolver o problema. O que na verdade acontece quando você deixa uma criança de castigo? Quando você coloca, aliás, qualquer castigo, porque o cantinho do pensamento é um castigo, né? Então, qualquer castigo, quando você castiga a criança, o que acontece? O que ela pensa na verdade? Ela pensa assim, duas coisas acontecem. Ela pensa, ou os meus pais são muito ruins, ou então ela pensa, eu sou muito ruim. Um dos dois. E as duas situações são terríveis para o cérebro da criança que está em formação. Por quê? Quando eles pensam, meus pais são ruins, então veja, a criança está lá sentada naquele cantinho 2, 3, 5 minutos, ele não está pensando em como ele pode fazer melhor da próxima vez. Ele não está pensando em como melhorar o comportamento dele. Ele está pensando em se vingar dos pais. Ai, minha mãe é tão ruim, da próxima vez eu vou ter que esconder melhor isso que eu fiz, da próxima vez eu não posso deixar ela descobrir o que eu fiz, da próxima vez eu vou, sei lá, eles ficam pensando em como se vingar, na verdade. Nós criamos um momento de raiva na criança para que ela fique pensando em como vai se vingar do que nós estamos fazendo. Isso não ensina, isso não educa. Então, nesse sentido, nós fazemos a criança focar na injustiça que ela acha que ela está sofrendo. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, tá? Imagina que você colocou o seu filho lá de castigo justamente porque ele estava batendo no outro, né? Mas na cabeça dele, por que ele bateu no outro? Para se defender. Então, quer dizer, eu me defendi e ainda fiquei de castigo? Meu amigo queria pegar o brinquedo da minha mão, o brinquedo era meu, era injusto o que ele estava fazendo, então eu bati para ele parar de fazer o que ele estava fazendo. É claro que o seu filho não fez isso porque ele é maldoso, porque ele é ruim, porque ele é uma criança mal educada. Por que o seu filho bate? Aqui é outra live já, né? Já daria outros assuntos que a gente conversaria longamente sobre isso. Mas uma criança não bate porque ele é ruim e nem porque ela quer bater. Ela bate porque é a única forma que ela tem para se defender com a idade que ela tem. Você tem que primeiro ensinar outra forma, falar assim, não bata, vai pro castigo. Você tá falando para ele assim, ó, eu não quero que você se defenda mais. Isso é injusto. No olhar da criança, você entende o que eu tô querendo dizer? Então nós estamos na prática incentivando a raiva e a injustiça. Essa é a primeira opção, meu Deus, como meus pais são ruins. A segunda opção é a criança pensar em como ela mesma é ruim. Ela vai focar nesse pensamento negativo sobre ela mesma. Ela vai focar em pensar, nossa, eu sou horrível mesmo. Tudo aquilo que minha mãe me falou é verdade. Ela é minha mãe, ela sabe, eu devo ser ruim mesmo. Eu devo ser uma criança horrível mesmo. Eu devo não fazer nada direito mesmo. Ainda mais se isso veio carregado de palavras negativas. Então, veja que o objetivo que nós queríamos não está sendo alcançado. Resolve aplicar o cantinho do pensamento? Não resolve. A longo prazo não resolve. Por quê?
Nós queríamos que a criança se comportasse melhor. E nós vamos ter uma criança que só vai parar de fazer o que fez por medo do castigo, mas ela vai fazer outra coisa no lugar daquilo. Por quê? Porque ela ainda não sabe como fazer melhor. Esse é o foco, tá? Então, o princípio dessa técnica está errado. Por quê? Porque ele parte da punição como forma de disciplina. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Na minha visão, né, e com base em tudo que eu tenho lido, com base em tudo que eu tenho estudado, com base nos cursos que eu fiz, com base na minha experiência com as crianças há 11 anos na maternidade, punir não educa. Quando nós queremos castigar a criança por ter se comportado mal ou por ter errado, às vezes pior ainda, por ter errado, nós estamos criando uma relação distante, nós estamos nos desconectando da criança e nós não vamos ter o resultado que nós gostaríamos. Muito cuidado aqui. Eu sei que eu tô falando algumas coisas que podem ser talvez meio chocantes para algumas pessoas. Mari, mas como assim? Você tá falando que eu não devo educar? Não, não é o que eu tô falando. Já vamos falar então quais as alternativas para isso. Mas punir não educa. Castigar não educa. O que você consegue com castigo ou com uma punição? Você consegue uma criança que para de fazer o que ela estava fazendo. Mas por que ela faz isso? Porque ela ficou com medo. É porque nós temos medo que nós temos que mudar o nosso comportamento? Claro que não. Nós temos que mudar porque nós aprendemos que aquilo não é bom. Quer dizer, se eu ameaço o meu filho que se eu ver ele batendo de novo no irmão, ele vai apanhar, quer dizer, se ele bater longe de mim não tem problema. Entende isso? Então se eu bater quando eu for maior ou quando ninguém estiver olhando, não tem problema nenhum. Nós não estamos ensinando o principal, que é, por que eu não posso bater? Eu não posso bater porque tenho respeito, porque eu preciso agir de outra forma. A outra forma que eu deveria agir é essa, e esse aqui é o ponto mais importante, tá? Então, por que é que uma criança se comporta mal? Esse aqui é o básico. Nós estamos castigando porque ela se comportou mal, certo? Ou nós estamos colocando no cantinho do pensamento porque a criança errou, fez alguma coisa errada, né? Ela deveria ter feito de um jeito e ela fez de outro. Então, qualquer das duas formas que seja, as duas situações mostram que nós estamos castigando por um mau comportamento. Mas por que a sua criança se comporta mal? Você já se perguntou sobre isso? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias, em todos os momentos em que os nossos filhos têm comportamentos desafiadores. Por que o meu filho se comportou mal? Será que é porque ele quer se comportar mal? Não, eu vou fazer assim mesmo porque meu pai e minha mãe são ruins, eu vou fazer para provocar, vou fazer para desafiar eles, porque eu adoro desafiar eles. É claro que não. Os nossos filhos têm dentro deles um desejo de nos agradar. E isso é o desejo mais forte dentro do coração de uma criança nos primeiros anos de vida. O maior desejo que o seu filho tem dentro dele é ser aceito por você. É ser acolhido, é ser amado por você, é saber que você o ama. Você acha que uma criança agiria contra esse desejo de propósito? Eu sei que o que eu mais quero na vida, para eles, felicidade se chama ser aceito e amado pelo meu pai e pela minha mãe. É isso que o seu filho precisa. O maior desejo dele não é comprar um carrinho, não é poder fazer o que eu quero. Não, o maior desejo da criança é ser aceita e amada. Eles jamais fariam algo propositalmente contra isso para poder provocar, para poder desafiar. Eu vou desafiar. O que eu mais quero é que meu pai me aceite, mas eu vou de propósito desafiar ele para ver se ele me rejeita um pouco. Claro que não, né? Seria ilógico, eles nem têm essa estrutura cerebral para pensar nisso, para criar esse raciocínio. Instintivamente, o que é que o instinto deles manda fazer? Fazer tudo que os pais aprovam. É isso que eles têm dentro deles. Mari, mas você está dizendo que meu filho sente vontade de me obedecer, por que ele desobedece então? Aí é que vem a questão. Obedecer é fácil? Já falei sobre isso outro dia em outra live aqui, sobre obediência em crianças pequenas. Quem tem crianças aí até os seus 4 anos, depois assiste essa live. Tá aqui no IGTV também. Por que é que eles nos desobedecem? Porque eles não conseguem ainda fazer melhor. Por que é que o seu filho não tem um bom comportamento quando uma criança tira o brinquedo que ele tem na mão, quando você diz não para ele, quando você pede para ele fazer uma coisa contra o que ele gostaria? Ele não faz melhor porque ele ainda não consegue. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: não faço o bem que quero,
mas faço o mal que não quero? E por incrível que pareça, essa frase foi escrita por um adulto, não era uma criança. Não é só a criança. Imagina se nós adultos já temos dificuldade. Você, pai e mãe, sempre acerta? Sempre age bem quando você quer agir bem? Ah, eu quero muito ser um bom pai, uma boa mãe, eu quero parar de gritar, eu quero ter controle emocional, eu quero saber usar as palavras certas, eu quero falar com calma e com empatia. Você sempre consegue fazer isso? Eu não. Então, nós que somos adultos não conseguimos agir de maneira correta todas as vezes. Como é que a gente espera que uma criança haja de maneira correta de todas as vezes? Então, eles não agem mal porque querem, eles agem mal porque não conseguem fazer melhor. E aqui tem duas questões. Isso eu ensino muito no meu curso, no Guia Prático Anti-Birras. Eu explico isso bem passo a passo certinho, mas por que a criança não age bem? Ou porque ela ainda não sabe que aquilo é errado, ou porque ela sabe, mas não consegue fazer o certo ainda. Pode ser que ela não saiba uma forma melhor, então pode ser que ela não tenha consciência do erro. Pode ser que ela tenha consciência do erro, mas ainda não consegue fazer. Ou pode ser que ela já tem consciência e já consegue, então é uma progressão. Primeiro ele tem que ter consciência do erro, depois ele ter consciência de como faz melhor, e depois ele conseguir fazer melhor. Então, a consciência vem antes da habilidade de execução. Vamos supor que nessa situação de bater, alguém precisa ensinar uma criança a bater? Não. Até teve uma mãe ontem nos stories que me perguntou: Mari, meu filho tem 2 anos, acho, e mesmo que a gente nunca tenha batido nele, ele começou a bater na gente. Como é possível? Então parece que alguém tem que ensinar, né? Não, essas coisas não precisam ser ensinadas. Isso é um recurso de defesa, né? Algo assim meio do nosso instinto, né? Então, para se defender, a criança bate. No começo, ela não sabe que bater não é permitido, que bater não é bom, que bater não é correto. Primeiro, o seu filho bate porque ele não sabe como que aquilo é errado. Ele não tem consciência do erro. Depois, ele bate porque ele sabe que aquilo é errado, mas ele ainda não sabe fazer o certo. Talvez a gente fique falando: não pode bater, não pode bater. Tá, não pode bater, mas o que eu posso fazer então? E aí depois a criança sabe o que ela pode fazer. Puxa, não devia ter batido, eu deveria ter pedido desculpa, eu deveria ter me acalmado primeiro, eu deveria ter conversado com o outro, mas ele ainda não consegue fazer. Então ele já sabe como fazer melhor, mas não consegue fazer. E o último estágio dessa escala é: já sei o que fazer e já consigo aplicar. De vez em quando eu faço certo, de vez em quando eu faço errado, mas algumas vezes eu vou melhorando. Então, veja que o seu filho se comporta mal, não é porque ele não quer se comportar bem. E quando... Por que eu tô falando tudo isso, né? Parece que eu tô mudando o tema da live aqui, mas vai aproximar a gente aqui desse raciocínio. Então, por que eu tô falando? Quando eu castigo meu filho por ter feito errado, eu não estou ensinando a agir certo. Então, em resumo, o que eu queria chegar aqui no ponto é: o cantinho do pensamento não ensina a agir certo, ele só castiga. Você agiu errado, então fica de castigo, fica isolado. Peraí, mas isso ensinou para a próxima vez como ele deve agir? Não ensinou nada. O que o seu filho aprende? O que a criança entende quando nós colocamos ela de castigo lá no cantinho do pensamento? Que quando ela erra ou quando ela não sabe o que fazer, ela não pode contar com os pais porque ela vai ficar sozinha. Então, quer dizer, se você errar de novo, ou se você for fazer uma coisa, um comportamento que você não sabe como agir melhor, você vai ficar sozinho. Quer dizer, não conte comigo, né? Se vire aí. Outra coisa que a criança aprende, que ela, nesse momento do erro, ela não merece o abraço, o beijo, o colo, ela não merece ser amada. Isso é seríssimo, muito cuidado, tá? Eu sei, ninguém aplica o cantinho do pensamento pensando nisso, tá? Por isso que eu quero trazer essa reflexão aqui para que a gente imagine o que está acontecendo. Na verdade, nós estamos dizendo assim: se você errar de novo, não conte comigo, porque você vai lá ficar sozinho e vai ter que se virar, vai ter que aprender como agir melhor, porque eu não vou estar lá. Então, nós queremos que a criança faça uma coisa para a qual ela não está pronta para fazer ainda. Então, eu falei antes que a criança se comporta mal ou porque ela não sabe ou porque ela ainda não consegue fazer melhor. Talvez ela já saiba, mas não consiga fazer. E existe essa possibilidade sim. Não é que ele se comporta mal porque ele te desafia.
Ou então tem mais duas causas, tá? Eu esqueci de citar aqui, até anotei para não esquecer, senão eu começo a falar. Opa! Eu começo a falar e esqueço, né? Então, a primeira causa do mau comportamento é a criança não sabe ainda ou não consegue fazer melhor. Segunda causa é sobrecarga emocional. Imagina que a sua criança está tomada por raiva, por mágoa, por ódio, porque aconteceu alguma situação ali e ligou o cérebro primitivo dela. Por exemplo, um amigo tomou o brinquedo da mão dela. Aquilo ali para uma criança é o suficiente para disparar uma sensação de raiva que ela tem que se defender. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já falei sobre isso. A raiva é uma reação de proteção. Então, ela fica tomada por aquela raiva. O que é que vai disparar lá no cérebro dela? Quem sabe? Quem participou da semana SOS Birras que eu fiz faz uns 2 meses atrás, mais ou menos. Quem participou? Conta aí pra mim. Eu expliquei certinho lá pra vocês que, aliás, nós vamos ter uma segunda edição, uma 2.0, anotem aí na agenda de vocês. Agora na primeira semana de setembro, daqui 2 semanas, eu vou fazer um intensivão, uma semana cheia de conteúdo pra vocês sobre isso. E nessa semana eu expliquei assim, que quando a criança tem essa reação de raiva muito forte, isso dispara um sequestro emocional. Exato, Fer, lutar ou fugir, tá? O nosso cérebro liga e fala assim, olha, se defenda ou fuja. Quando a criança tem uma emoção muito forte, é isso que acontece. Por quê? Porque o cérebro dela tá programado para isso. É um cérebro que quer se defender, que quer marcar o seu território. Então, quando a criança está tomada por fortes emoções, ela não está pensando nos comportamentos que ela está tendo. Se o seu filho está cheio de raiva, se ele está com raiva de alguma coisa, acredite, ele não está fazendo de propósito o que ele está fazendo. Tem como lidar com isso? Tem, é claro, não é motivo pra gente entrar aqui agora nessa live, senão ficaria muito extensa, eu não terminaria o conteúdo, né? Vão aguardando aí a semana que a gente vai ter, a semana SOS Birras. Nem sei se o nome vai ser esse ainda, mas vai ter uma semana de live sobre isso, tá? Então, a criança que está com uma sobrecarga emocional, que está ali inundada por emoções, se ela está cheia de uma forte emoção, ela não está fazendo isso para te desafiar. Ela teve esse comportamento ruim porque ela simplesmente ainda é imatura. O cérebro racional não está conseguindo regular essas emoções. Nós também temos sobrecargas emocionais. Talvez tem momentos em que você tem aí um acesso de raiva que você depois age de um jeito, você pensa assim, meu Deus, eu não precisava ter feito isso. Até nós que somos adultos e temos um cérebro racional bem desenvolvido, temos esses ataques, esses surtos, essas crises de raiva às vezes. E a criança pequena não tem o cérebro racional igual o nosso ainda. É muito precário o cérebro racional da criança. Então veja que isso não é porque ele quer. E o terceiro motivo que pode levar uma criança a se comportar mal, a fazer algo ruim, ter um comportamento desafiador, é porque talvez ela se sinta mal. Você já deve ter visto, não sei se vocês leram já um post que eu coloquei no feed, as crianças se comportam como elas se sentem. Se o seu filho se sente amado, querido, respeitado, aceito, acolhido, ele vai se comportar bem, porque ele se sente bem. Agora, se o seu filho se sente criticado, rejeitado, abandonado, sozinho, castigado, punido, ele vai se comportar mal, porque a criança se comporta como ela se sente. A criança age instintivamente de acordo com os sentimentos que ela tem. Eles são completamente emocionais nos primeiros anos. Então, se o seu filho vive dentro de um lar onde tem sempre discussão, crítica, castigo, punição, não faça isso, não faça aquilo, não, o clima em geral sempre é negativo, acredite, isso pode ser por si causa de mau comportamento. Se eu quero que meu filho se comporte bem, mas o clima dentro da minha casa é de constantes brigas e críticas, eu não pego essa criança no colo, eu não beijo, eu não faço coceguinha, eu não brinco com ele, eu não dou risada com ele, eu não olho nos olhos, eu não falo uma palavra de amor, de carinho, de afeto, como é que eu espero que esse comportamento seja bom? Essa criança está cheia de sentimentos ruins, de sentimentos negativos, ela não tem como se comportar bem. Então veja, nada disso se resolve com o cantinho do pensamento. Se o seu filho agiu mal por causa da imaturidade cerebral, né? Tipo, a sobrecarga emocional, pode ser por causa da imaturidade. Ou porque ele está cheio de sentimentos negativos. Ou então, porque ele ainda não consegue fazer melhor. Para qual dos 3 o cantinho do pensamento resolve? Nenhum dos 3. Queria que você pensasse seriamente nisso. Então, em nenhuma dessas situações a gente vai conseguir resolver com isso.
Então, em crianças menores de 4 anos, eu diria assim até, eu já fiz isso, tá? Tô falando pra vocês, confessando os meus pecados aqui, mas eu já coloquei criança pequena de castigo e eu já entendi que isso não resolve, especialmente se a criança tem menos de 4 anos. Por quê? Se você pega uma criança que tá lá num acesso de fúria, de raiva, de choro, de braveza, de mau comportamento e põe ele, muitas vezes à força, no cantinho do pensamento, ele não tem a capacidade de se acalmar sozinho. O cérebro dele entra no que nós chamamos de sequestro emocional. Aqui também daria só uma live só sobre isso, né? Vou ensinar isso na semana SOS Birras pra vocês. Mas esse sequestro emocional significa que o cérebro tá num chilique, tá numa crise lá. Ele não consegue se acalmar sozinho. Nós precisamos ajudar a criança a se acalmar. Então, o que eu devo fazer? Então, em crianças pequenininhas, não se aplica essa técnica, jamais, né? Porque a criança não é capaz de se acalmar sozinha. Ela precisa de acolhimento pra gente acalmar ela. Então, o que é que realmente ensina? E eu sei que é essa a pergunta que você tá aí agora, Mari. Mas então, o que eu faço? Se o meu filho tá lá tendo um comportamento terrível, o que eu faço com ele então? Já que não é pra pôr no cantinho do pensamento. Veja, eu não tô falando não faça, não coloque. Eu tô falando, ele não atinge o fim para o qual ele foi proposto. Tá? Então, o que é que atinge esse fim? Eu acalmo a criança primeiro, independente se teu filho tem 2 anos, 5 anos ou 7 anos. Você acalma o seu filho primeiro, ajuda ele a voltar ao controle do que ele está sentindo e depois você explica para ele como ele deveria ter agido. Na hora que o seu filho bateu, por exemplo, ele fez aquilo porque ele estava com raiva, ele estava sem pensar. Talvez seu filho até já saiba que não pode bater. Às vezes ele nem sabe, é pequenininho e não sabe. E daí você põe no cantinho de pensamento e ele continua sem entender nada. Às vezes ele já sabe, mas não consegue fazer. O que eu preciso fazer então? Primeiro eu acalmo a criança. Depois que ele se acalmar, aí sim eu converso. Aí eu vou lá e vou redirecionar o comportamento. Eu vou mostrar para a criança, olha filho, você teve esse comportamento aqui, você viu que você machucou o seu irmão, que você machucou o seu amigo, você viu que você quebrou o seu brinquedo quando você jogou ele, que você estava com raiva. Da próxima vez, o que você pode fazer? Que tal se você conversar com o seu irmão? Que tal se você vir me pedir ajuda e falar assim, mamãe, ele não deixa eu brincar. Em vez de bater nele, venha me chamar e peça a minha ajuda, ou peça a ajuda de um adulto, a ajuda da professora, a ajuda de quem está ali tomando conta. Eu preciso mostrar para essa criança o que ela tem que fazer. Eu tenho que dizer, filho, você agiu errado, você fez assim. O correto é assim. Se nós não ensinamos a criança a se comportar melhor, não espere que ela se comporte melhor. O que você quer que ele faça? Então, ajude ele. Explique para ele como você espera que ele aja da próxima vez. Se nós não fizermos isso, não adianta colocar no cantinho do pensamento, porque ele não vai chegar a essa conclusão sozinho lá. Entende o que eu tô querendo dizer? Se a gente quer que ele haja certo, eu preciso mostrar, porque isolando isso não resolve. Isolar a criança. Tá, mas existe uma outra forma, nem vi se alguém comentou isso ali nos comentários, se alguém falou sobre isso, mas existe uma forma de a gente usar esse cantinho de uma forma positiva? Acho que existe, tá? Não tô dizendo que sempre é errado. Quando que ele pode ser positivo? Nossa, deu nosso horário já, deixa eu dar uma adiantadinha. Quando que ele pode ser positivo? Quando eu uso esse momento para ajudar a criança a se acalmar. Lembra que eu falei o que eu tenho que fazer quando a criança se comporta mal? Primeiro eu espero ela se acalmar ou eu ajudo ela a se acalmar, especialmente se ela tem menos de 4 anos, eu tenho que ajudar essa criança a se acalmar. E depois eu ensino como agir melhor. Depois eu vou conversar, né? E vou mostrar para a criança como eu espero que ela age da próxima vez. Se eu uso esse cantinho para ajudar a criança a se acalmar, aí é outra coisa. Já não é mais cantinho do pensamento, já não é mais castigo. Por exemplo, eu nunca fiz aqui em casa, tá? Tô falando de algo que eu já vi pessoas comentando, já li a respeito, mas eu nunca apliquei porque eu não senti necessidade, tá? Não porque eu acho errado. Mas existe quem aplique o cantinho da calma, por exemplo. Até o nome já muda porque é outra coisa. Em vez de você usar esse cantinho como um banquinho onde a criança fica sentada de castigo, pensando no que ela fez, que é tudo que ela não tá fazendo nesse momento, né? Pensando no que ela fez, a pessoa pode ajudar, o pai ou a mãe pode ficar junto com a criança, então não deixar ela sozinha, ficar junto com ela e ajudar ela a se acalmar. Talvez você possa até preparar aí na sua casa
Dá um Google depois, cantinho da calma. Você vai achar muita coisa aí. Então, você pode colocar lá, por exemplo, nesse lugarzinho, um lugarzinho especial para a criança se acalmar. Você pode colocar umas almofadas, pode colocar alguma coisa que ele goste de brincar. Por exemplo, quais são os brinquedos favoritos? Separa um brinquedo especial para ficar só lá nesse cantinho. Ou um livrinho que ele goste de ler. Ou massinha. O que acalma o seu filho? Por quê? Porque o objetivo é acalmar e não castigar. O que eu posso colocar lá para ele se acalmar? Talvez colocar alguma coisa para ele ouvir uma música, uma luzinha gostosa, mais suavezinha, que ajude ele a se acalmar. Ou eu posso fazer um pote da calma. Sabe aqueles potes cheios de glitter? Na internet tem milhões de receitas, vocês acham aí? Nem vou ensinar porque não convém aqui agora. Mas você pode colocar lá objetos, brinquedos e coisas que ajudem seu filho a se acalmar. E aí sim é positivo. Por quê? Quando o meu filho tá muito bravo, filho, peraí, tô vendo que você tá muito bravo, vem cá, vamos lá com a mamãe lá no cantinho, eu vou ajudar você a se acalmar. E você vai lá e fica junto. E depois que ele se acalma, você conversa. Nós precisamos direcionar o comportamento da criança. Não é ser pai e mãe mole, bonzinho, frouxo, como vocês queiram falar, né? Tem gente que fala isso. E deixar a criança fazer o que ela quer e ainda premiar o comportamento e depois não fazer nada. Claro que não. Eu estou usando esse momento para acalmar o meu filho e depois eu vou falar para ele que ele fez errado. Vou falar, filho, esse comportamento não foi certo. Você agiu assim, você quebrou alguma coisa, você gritou com a mamãe, você desrespeitou a mamãe. Eu fiquei triste com o que você disse pra mim. Você deixou o seu irmão triste com você. Da próxima vez, eu espero que você age assim, assim, assado. Então, nós vamos ensinar depois que a criança se acalmar, tá? Existe alguma situação em que a gente possa, talvez, usar esse cantinho do pensamento de uma forma de tentar trazer consciência para a criança? Olha, não sei, eu acho que aqui daí já vai muito de cada família. Quando a criança é maior, já sabe como agir certo e ainda não está agindo certo. E talvez, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para não ficar confuso, tá? Eu não tô falando que é para fazer cantinho do pensamento. Mas imagina que o seu filho já tem 6 anos, então ele já tem consciência de que não pode bater, né? Com 6 anos. E o seu filho bate no irmão mais novo porque o irmão mais novo destruiu a torre dele, por exemplo. Claro, essa criança de 6 anos fez isso por quê? Porque ela é ruim? Não, porque ele teve um acesso de raiva, que inclusive eu e você sabemos como é. Nós também temos isso, todos nós temos. Cada um lida melhor ou pior, mas todos nós temos. Se ele bate no irmão e ele tá batendo e você manda ele parar, você tenta separar, ele continua batendo, ele quer vir bater e você não consegue separar os dois. Você fala assim, filho, eu tô entendendo que você não tá conseguindo brincar junto. Então deixa os brinquedos aqui na sala, porque você vai brincar lá no seu quarto agora. Agora não vai dar mais pra você brincar junto, porque você não tá sabendo brincar junto. Entendeu qual que é o sentido aqui? Eu tô aplicando uma consequência nele, tá? Eu não tô castigando ele por ter feito errado. Ele sabe que ele fez errado, mas naquele momento ele não tá conseguindo agir diferente e tá machucando o outro. Então, para preservar o outro, eu tiro o meu filho de perto. Ele não tá entendendo, ele não tá aceitando, eu não tô conseguindo acalmá-lo. Então, eu vou tirar ele de perto e falar assim, olha, agora você vai brincar lá no seu quarto e deixa o seu irmão brincando aqui na sala, por exemplo. Vai lá escolher outro brinquedo, porque agora não vai dar pra você brincar junto. Existe, assim, é uma exceção, tá? Eu acho assim que tem que ser muito bem pensado no objetivo. O que você quer com isso, tá? Então, qual é o seu objetivo colocando uma criança de castigo? Precisa ser pensado nisso. Vocês sabem que eu não sou a favor de aplicar castigo, não sou a favor disso, sou a favor de educar. O que ensina? Ensinar a criança a agir melhor da próxima vez, tá? Tá, o que eu tinha preparado aqui era isso. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Eu sei que é polêmico, tá? Sei que pode ter gente que ficou confusa aí. Vamos ver. A Ké Reis falou, também já ouvi falar desse pote, um pote de boas lembranças. Pro adulto é ótimo, porque na raiva a gente esquece nos momentos bons e só lembra dos momentos difíceis. Ó, que ótima ideia. Você fazer um pra você, um pote da calma pra você. Em vez de colocar glitter, né, que pra criança vai ser muito atrativo, você pode colocar coisas boas que você queira lembrar nos momentos de raiva. Lembra daquelas frases? Inclusive eu falei sobre isso na live, sobre paciência. Aí nem lembro qual das lives que foi. Em alguma das lives de paciência eu falei frases que te ajudem, frases salvadoras, tá? Foi essa palavra que eu usei, frases salvadoras. Você pode colocar suas frases salvadoras dentro de um pote e você ir lá ler quando você estiver com raiva. Olha que ideia, né? A Bia Reis. Quando a criança sobe ou faz alguma coisa que eu falo pra não fazer e ela me fala que não,
Às vezes eu tiro e ela volta. O que eu faço? Eu não quero gritar e nem colocar de castigo. Bia, conta pra mim que idade que tem a sua criança. Eu falei sobre isso esses dias na live Obediência em Crianças Pequenas. Por que a criança pequena desobedece se a vontade dela é ser recebida pelos pais, é ser acolhida pelos pais? Porque eles são curiosos, porque eles têm dentro deles um desejo de explorar. Se seu filho está tentando subir no sofá e você fala, não suba, puxa, mas eu queria tanto saber como é. Às vezes a gente está privando a criança de uma exploração que é natural, que faz parte da curiosidade natural da criança. Então, não é porque eles não querem obedecer, porque eles simplesmente não conseguem, tá? Veja a live, se seu filho ou filha, se sua filha tem menos de 4 anos, Bia, veja essa live que você vai entender o que acontece, tá? Depois eu vejo lá para baixo a idade. A Gleice, o diálogo e o acolhimento são sempre o melhor caminho. Exato, e isso não significa sermos pais moles, de forma alguma. Mas a gente vai escolher o momento certo para ensinar, para educar a criança. A Fernanda, e ainda tem a chance da criança se recusar a ficar no cantinho. E isso é encarado pelo adulto como afronta, e daí desencadeia outro estresse, é caótico. É você tentar forçar uma criança a ficar no cantinho do pensamento contra a vontade dela. É uma das experiências mais desafiadoras da paternidade e da maternidade, se forçar a criança. O que eu faço então nessa hora, Mari? Você acalma o seu filho. Você fala assim, filho, peraí, isso aqui não foi legal, mas vem cá que eu vou ajudar você a se acalmar. Depois que você se acalmar, nós vamos conversar. E você ajuda seu filho a se acalmar. Por quê? Porque ele não tá conseguindo. Ele tá na hora da raiva, ele tá tomado de frustração, tomado de raiva, tomado de um sentimento que ele não sabe nem o que é. Quanto menor o seu filho, menor consciência ele tem. Eu falo muito, mas muito disso no meu curso, no Guia Prático Anti-Birras. Ensinar a lidar com esses sentimentos da criança, entender por que ele está tendo aquilo, o que está acontecendo, como que eu reajo, como que eu ensino a criança a lidar melhor com o que ela sente. Mas, por enquanto, eles ainda não têm outra opção, eles não conseguem lidar com esses sentimentos. Nós estamos ensinando. E, gente, ensinar não é falar 1, 2, 3 vezes. É ter paciência e repetição, repetição, repetição. Mari, mas eu já falei 10 vezes. Quantas vezes eu tenho que falar? Pois eu vou tomar aqui as palavras que você já conhece. 70 vezes 7. Ensine 70 vezes 7, não 7 vezes. Não é ensinar infinitas vezes, é ensinar 70 vezes infinito para que a criança aprenda. E não punir pelo mal que ela fez, mas mostrar o bem que ela pode fazer. A Patrícia, que dó, eu também já fiz isso. Tá, eu tô trazendo isso aqui não para que você se sinta culpada de forma alguma. Ai, Mário, eu fazia isso todo dia. O problema é esse, quando vira um recurso que você escolhe ele sempre da mesma forma e fala assim, cada vez que meu filho faz uma coisa errada, eu ponho ele no cantinho do pensamento. Quando é que você vai ensinar ele a agir certo, então? Se sempre a tua forma de corrigir é essa, entende? Eu quero que você tenha, vocês, eu não tô falando pra Patrícia, eu tô falando pra todo mundo que vai assistir essa live depois. Eu quero que você tenha consciência do como você está conduzindo a educação do seu filho. Será que eu tô atingindo o objetivo? Na hora eu calei o choro, na hora eu fiz meu filho parar de bater, na hora eu fiz ele parar de gritar. Mas ele aprendeu a se comportar melhor? Ou ele parou só porque ele ficou com medo? Essa é a grande questão. Mari, mas se deixar a criança no cantinho e mesmo assim explicar por que ele está lá? Natália, ótima pergunta, tá? Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente ia ter e eu não lembrei de falar. Mesmo que você explique por que a criança está lá. Olha, filho, você vai ficar aqui porque você bateu no seu irmão. Tá, mas como é que ele age melhor da próxima vez? Não rolou, entendeu? Você vai fazer a criança se sentir culpada porque ela fez, que na verdade é uma consequência natural, não é ruim a criança sentir culpa pelo que ela fez. Tá, mamãe, mas então se eu fiz errado, o que eu faço para fazer certo? Você não ensinou. O cantinho do pensamento não ensina como se comportar melhor. E é aqui que tá a grande chave, entendeu? A K. Cristina falou, sou sua aluna do Guia Prático Anti-Birras, muito top o curso, você arrasa, Mari. Que legal, K, que bom saber que tá ajudando, tá? Porque é esse o ponto. Nós precisamos ensinar para a criança como se comportar melhor, como é que ela lida com essas emoções que ela tem. Se a criança não sabe lidar e eu ponho ela de castigo e falo, você lidou errado, não era assim, ela continua sem saber o que fazer, né? Então, que bom, K, obrigada pela sua participação. A Juliana, Mari, amo suas lives, vejo no IGTV e quase nunca consigo online. Muito obrigada, que legal. Tá, a Nádia, oi Nádia, a Nádia é minha aluna também de outro curso, né Nádia, do Transforme Sua Maternidade. A minha de 8 anos sabe, mas disse que não consegue, é difícil. Exato, Nádia, ela já tem a consciência. Aliás, quem é aluno aqui do Guia Prático vai lembrar.
Eu dei uma aula em que eu fiz uma escala de avaliação emocional, para você avaliar o quanto seu filho já tem de educação emocional. E primeiro vem a consciência do erro, depois vem a consciência de como acertar e depois a capacidade de fazer certo. Sua filha está evoluindo, Nádia, ela já sabe que ela não pode fazer assim, mas ela já sabe como fazer o certo? Isso é uma questão que você pode se perguntar agora. E não é pela idade, não é porque ela tem 8 anos que ela já tem que saber como fazer certo. Às vezes a criança sabe, ok, eu não posso gritar. O que eu tenho que fazer então? Será que ela já sabe como agir certo? E depois que ela souber como agir certo, o próximo passo é conseguir agir certo. Primeiro ela tem que saber, para depois conseguir, né? Primeiro vem a consciência, para depois a execução, tá? Tem uma aula inteirinha sobre isso no Guia Prático que tá... Eu sou apaixonada por aquela aula, porque foi a aula que eu sempre quis fazer para todo mundo. Mais uma criança de 7 anos que ainda não consegue fazer o certo? Gleice, às vezes nem nós conseguimos fazer o certo. A gente exige que eles façam certo, mas às vezes eles também não conseguem. Seu filho já sabe como fazer certo? Talvez ele já saiba que é errado. É o que eu acabei de falar para Nádia, né? Seu filho já sabe que é errado fazer aquilo? Acho que já. Com 7 anos ele já deve saber. Ele já sabe como é o certo a fazer? Aqui é o ponto no qual muitos pais falham. A gente só diz que não pode fazer isso, mas não fala o que pode fazer. Como é que eu lido com essa raiva, então? O que eu faço quando eu tô com raiva, mãe? Às vezes a gente não ensinou isso pra criança. O nome disso é educação emocional. Tá, eu acho que lá pra cima não tinha mais perguntas. A Sara, 70 vezes 7 é sobre perdão e educar. Texto fora de contexto é pretexto. Sara, eu acho que você também tá pegando um pedacinho da live fora de contexto, tá? Eu entendi o que você quis dizer, tá? Mas eu acho que nós precisamos perdoar os filhos pelos maus comportamentos 70 vezes 7. Isso é perdão também. Eu tô falando que educar é mostrar como fazer melhor. Agora, se eu não compreendo o erro do meu filho, se eu acho que eu sou mãe perfeita e nunca erro, como é que eu posso educar? Se você não concorda comigo, fique à vontade para não concordar e não me seguir mais, fique à vontade. A Mari, plagiando, live Salvador. Essa foi um aprendiz, um desafio para mim. Essa live da paciência foi muito bacana, né? Também gostei. Gleice, repetir 295 vezes. Exato, nós temos que ter paciência. Se eu espero que eu falo uma vez e o meu filho não cumpriu, eu vou lá e castigo ele. Que tipo de pessoa de ser humano eu sou? Eu não tenho erros, eu sou perfeita, né? Meu filho também vai errar. Eu preciso mostrar para ele, filho, eu entendi que você fez errado. Foi errado o que você fez. Eu não estou dizendo que nós vamos passar a mão na cabeça da criança, mas nós precisamos mostrar como se faz o certo. Se eu não faço isso, eu não posso exigir o certo. Bia, assista todas as lives, todas são úteis. Aqui é falando. Nossa, teve bastante comentários aqui. A Paty, você tá me melhorando tanto, estou aprendendo tanto. Muito obrigada, Deus abençoe muito você. Ai, que bom, Paty, eu fico tão feliz com isso. Alguém colocou aqui sobre o conhecimento, né? Agora até perdi o comentário aqui. Sobre o conhecimento, né? O quanto o conhecimento nos transforma. Exato. Nós não fazemos melhor, não é porque a gente não quer. Eu duvido que alguém faz alguma coisa e fala, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero errar com meu filho. Claro que não, nós fazemos errado porque nós não sabemos. E é essa a minha intenção aqui, te mostrar, olha, tem um jeito melhor de fazer. Talvez essa seja a sua única opção até ontem. Talvez até ontem você acreditava que o cantinho do pensamento era uma boa opção porque você não conhecia uma melhor. Tô te mostrando agora que existem formas melhores de fazer e que alcançam melhor o resultado. A Fernanda, já melhoramos muito aqui em casa por causa de vocês, esses conteúdos. Deus te abençoe. Ai, que bom, Fer. A Fer tá sempre por aqui também, né? A Érica, tive uma educação punitiva, mas não quero aplicar com minhas bebês. Exato, quando nós tivemos essa forma de educar, nós achamos que é só assim. Por quê? Ai, mas meu pai e minha mãe fizeram assim comigo e eu tô aqui bem e sou uma boa pessoa. Tá, mas muitos de nós adultos carregamos dificuldades até hoje que, se tivessem sido ensinadas lá na nossa infância, nós não precisaríamos ter tido tanta dificuldade na vida adulta. Por exemplo, lidar com os nossos próprios sentimentos, lidar com a nossa raiva, lidar com a nossa tristeza. Muitos adultos chegam na idade adulta e ainda estão lutando para aprender como fazer. Lá no Guia Prático eu ensino muito sobre como ensinar a criança a lidar com os próprios sentimentos e muitos pais falam assim, Mari, agora eu tô dando conta, tô percebendo que eu não sei lidar com o que eu sinto, nunca ninguém me ensinou isso e é por isso que eu não sabia ensinar meu filho.
Quando nós chegamos na idade adulta e não sabemos lidar com nossas emoções, a gente tem diversos conflitos, diversos problemas que acabam deixando a nossa vida pesada, a nossa maternidade pesada, o nosso relacionamento conjugal pesado, né? É triste isso, né? A Bia, me sinto muito calma quando assisto suas lives e consigo colocar em prática o que você nos passa. Obrigada. Ai, que bom. Isso que é o objetivo. Às vezes eu fico pensando, mas será que tá prático, tá didático? Que vocês consigam aplicar isso, tá? Então, nossa, já deu nosso horário, já 10 para as 8. Nossa, me empolguei vendo o comentário aqui. A Paty tinha colocado como é reconfortante aprender. Exato, isso que eu tinha lido antes, Paty. Como a gente aprender nos traz segurança. Falar, olha, eu sei que eu não posso fazer isso, mas adiantaria eu chegar aqui para você falar, não ponha no cantinho do pensamento? Não, eu preciso te dar uma opção, olha, em vez de fazer isso, que tal fazer isso? Então, primeiro acalme seu filho e depois converse com ele sobre o que ele fez de errado e mostre opções para ele melhorar. É o que eu fiz hoje, né? Exato, siga essa mesma metodologia aí na sua casa. Então, eu fico muito feliz de poder ter estado aqui com vocês hoje, dividir esse conhecimento. Sei que é polêmico, sei que tem gente que acha errado, sei que tem gente que acha que é ser pai e mãe frouxo, mas é uma forma diferente de educar. Quando nós olhamos algo que confronta a nossa opinião, a gente precisa olhar isso de coração aberto para avaliar, puxa, mas será mesmo? Se eu já de cara julgo, ah não, isso aqui para mim não serve, você já descartou uma possibilidade, que poderia de repente dar certo, né? Então, obrigada por estar aqui, obrigada por estarem aqui ouvindo. Se você lembra de algum pai e mãe que pode aproveitar esse conteúdo, eu diria todos os pais e mães de crianças pequenas, né? Daqui a uns minutinhos eu fecho a live e ela já fica disponível lá no feed. Encaminhe, vai lá no aviãozinho, fica lá no feed, se vai no aviãozinho, encaminha para alguém. Isso pode ajudar uma família, isso pode ajudar uma criança a ter uma infância diferente, isso pode ajudar um pai e uma mãe a se sentirem mais tranquilos com a arte de educar os seus filhos, porque muitos estão aplicando formas erradas de corrigir porque não conhecem formas melhores. Então, vamos divulgar isso, né? Isso é importantíssimo. Então, um beijo para vocês, tudo de bom e até amanhã cedo no Café com a Mari.